vamos continuar glorificando o nosso Deus. Vamos de palavra? Palavra para nossa meditação. Glória a Deus, meus amados, queridos irmãos. Eu quero chamar a tua atenção para nós meditarmos nesta palavra. Uma palavra que é viva e eficaz, uma palavra que é penetrante como uma espada de dois gumes para nossas vidas, aonde está nas cartas de Hebreus capítulo 13, versículo, vamos lá para o versículo 17, Hebreus capítulo 13, versículo 17, capítulo bastante conhecido para nossa meditação neste dia de hoje. Olha só que palavra maravilhosa, o nosso Deus, Ele vem trazer para nossas vidas neste dia de hoje, neste momento, para nossa reflexão. Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que palavra maravilhosa. Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Versículo 18 vai dizer da seguinte forma: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Louvado seja Deus. Meus queridos, amados irmãos, estamos em uma palavra maravilhosa, esta carta de Hebreus, aonde não sabemos quem foi o escritor. Muitos falam que foi Paulo, outros falam que foi fulano, ciclano, mas eu tenho a consciência bastante viva, com toda a total certeza, louvado seja Deus, que esta carta de Hebreus, ela foi escrita por algum homem, mas eu tenho a certeza que foi a inspiração do Espírito Santo. A carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, a seguir ao qual lemos, irmãos, observamos que esta carta, ela tem um padrão, ela tem uma direção, ela tem uma visão, e dentro desta visão, agora neste momento, do capítulo 13, versículo 17, vai falar acerca de algo muito importante. Acerca de que, irmão Edmilson? Muito importante. Nós vamos falar aqui o primeiro ponto, acerca de obediência. Obediência gera bênção, obediência gera crescimento, obediência gera transformação, obediência gera livro para os nossos pastores. Nós, quando obedecemos os nossos pastores, nós geraremos alívio, paz, tranquilidade para os nossos pastores. Mas quando nós não obedecemos os nossos pastores, quando nós queremos viver de uma forma ao qual a minha mente, o meu eu penso que eu tenho que viver, os nossos pastores e o meu pastor vai viver de uma forma com peso, vai viver de uma certa forma não tão tranquilo com o obreiro Edmilson. Por quê? Porque verdadeiramente pode trazer confusão, pode trazer problema. Observamos que a Bíblia vai falar acerca de um certo homem, que já eu vou entrar aqui dentro da Bíblia, eu vou mostrar. O homem que foi consagrado, o homem que foi chamado, escolhido, e agora ele não quer mais obedecer à autoridade sacerdotal. É um problema no meio da humanidade, há um problema no meio de obreiros, há um problema no meio de filhos, há um problema no meio de todo o povo, que é a falta de obediência. Obediência, volto a dizer, obediência gera milagre, obediência gera paz, obediência gera verdadeiramente, gera vida. Por que gera vida? Porque nós estamos vivendo e obedecendo a palavra do Senhor. Então, irmãos, observamos que essa palavra, ela inicia do versículo 17 falando acerca de obediência. Obedecei
a vossos pastores. Irmão Edmilson, como assim obedecer os vossos pastores? Obedeça o seu pastor, obedeça a sua liderança, obedeça o seu pastor. Se o seu pastor falou que é A, você tem que dizer que é A. Se seu pastor falou que é B, você tem que dizer que é B. Tudo no conforme, no padrão da palavra. Então observe que obedecei a vossos pastores e não sujeitai-vos a eles, porque vela por vossa alma. Aqui é algo muito importante. Muitas pessoas não dão crédito mais ao ministério pastoral. Muitas pessoas não valorizam mais o pastor, a liderança. Muitas pessoas dizem assim: o meu pastor é Deus, o meu pastor é Jesus, o meu pastor é o Espírito Santo. A Bíblia fala acerca de alguns grupos que existia aonde Paulo ele ditou na igreja de Corinto. A Bíblia diz que um dizia: eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, o pior grupo que eu posso se dizer é aquele que se diz ser de Cristo. Por que, irmão Edmilson? É por causa de Cristo? Não, é por causa das próprias pessoas. Por quê? Porque eles não querem ser liderados por ninguém. Eles não obedecem pastores, eles não obedecem liderança, eles não obedecem independente qual seja. Eu sei que a palavra enfatiza de pastores, mas quando eu entendo que eu, independente do meu pastor, mas eu tenho um líder, seja um líder de senhores, seja um líder da dirigente de círculo de oração, seja a coordenadora de círculo de oração, eu tenho que entender, independente que eu sou presbítero, sou vice-superintendente da congregação, independente que eu sou um pastor, eu tenho que respeitar liderança. E só vai entender isso quem verdadeiramente entende o significado de pastor. Quem entende que o pastor foi chamado e escolhido por Deus. A própria palavra diz que o próprio Deus ele deu um para pastor, outro para evangelista, outro para mestre, outro para doutor e por aí vai. Mas eu preciso entender que eu sou liderado. Eu sou liderado e eu tenho um líder que se chama um pastor. O meu pastor hoje, ele é o meu líder espiritual. Eu tenho que ter esta cobertura espiritual pelo meu pastor. Meu pastor, eu vou sair para ministrar, vou pregar a palavra, eu vou ali fazer uma visita, eu vou ali fazer algo de Deus em uma congregação. Eu tenho que pedir autorização ao meu pastor. E muitos, nos dias atuais, não fazem mais isso. Estão vivendo em rebeldia, enquanto a própria Bíblia diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela por vossa alma. É o nosso pastor que vela pela minha e a sua alma. Observe o que a Bíblia vai dizer no capítulo 13, versículo 17, na linguagem atual. Olha só: obedeça aos seus líderes espirituais. Obedeça aos seus líderes espirituais, na linguagem atual. Observe mais: esteja prontos a fazer o que eles disserem, porque o trabalho deles é cuidar de sua alma ou cuidar de você. O trabalho do nosso pastor é cuidar de você, é cuidar da sua alma. E Deus julgará se ele fazer isso bem. O próprio Deus, é ele que vai julgar. Se o nosso pastor, ele vai fazer isso bem, ele vai cuidar de nós. E dessa forma nós vamos continuar glorificando o nosso Deus, irmãos. Então observe que dê motivo para prestar conta de vocês ao Senhor. Então, nós precisamos, irmão, dar motivo para que os nossos pastores prestem conta de nós ao nosso Deus, com alegria e não com tristeza. Não com tristeza. Por quê? Porque nesse caso vocês também sofrerão com isso. Eu e você, irmão, nós vamos sofrer. O que é de pessoas que estão sofrendo porque não estão obedecendo o pastor, não estão obedecendo os líderes? É muita dificuldade nos dias atuais as pessoas não obedecer liderança. E vemos isso lá atrás no tempo de Samuel. Primeiras cartas de Samuel, capítulo
Olha só aqui, 1 Samuel, capítulo 15, irmãos. Deixa eu marcar aqui, capítulo 15, aonde vai falar acerca de Samuel manda Saul. Olha só, Samuel manda Saul destruir os amalequitas. Mas aqui a gente podemos entender algo muito importante, ou mais que importante. Não foi simplesmente Samuel que ditou ou direcionou para que Saul viesse a acabar com todos os amalequitas. Essa ordem, essa ordenança veio de Deus. Ou seja, melhor dizer, o nosso Deus, ele ordenou ao pastor Samuel. Samuel naquela época ele era sacerdote, ele era juiz e era mais o que? Profeta. Ele exercia 3 funções em um só momento. Samuel ele era profeta, juiz e sacerdote, ou seja, ele era o pastor do momento, ele era o líder espiritual de Saul no momento. Mas Saul, com a sua altivez, com a sua arrogância, com o seu ditado de dizer, eu sou o rei, eu hoje sou consagrado, sou rei, sou presbítero, sou auxiliar, eu faço da minha vida o que eu quero, eu sou dirigente de círculo de oração, eu já tenho tanto tempo na dirigente de círculo de oração e eu faço o que quero. Ei, eu quero te dizer para você, você que está escutando este vídeo neste momento, você que está escutando esta palavra neste momento, a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você, obedecei os vossos pastores, obedeça aos seus pastores, obedeça à sua liderança, obedeça à sua coordenação, porque é uma lei, é um mandamento, é um direcionamento do nosso Deus. Sabemos que Samuel, direcionado por Deus, ele manda Saul acabar com os amalequitas. O próprio Deus manda acabar, por quê? Porque Deus sabia que os amalequitas iriam trazer problema para o próprio Deus. Ou seja, o próprio amalequita iria atrapalhar a obra de Deus. Então tudo aquilo que vai trazer dificuldade, problema para a obra de Deus que não vai servir, o próprio Deus ele manda destruir, ele manda afastar. É por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus ele ordena para que eu e você se afaste daquilo que não é coerente com a presença do Senhor. Em Salmos capítulo 1 vai dizer acerca disso. Salmos capítulo 1, irmão, fala acerca do afastamento que Deus ele quer que nós se afastamos. E precisamos obedecer a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. E esta palavra, ela é lâmpada, ela é luz, ela clareia, ela ilumina. Esta palavra nos tira da direção errada. É por isso que a Bíblia diz, como eu estou falando, lá em Salmos capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, olha o prazer, na lei do Senhor, ou seja, obedecer a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, a palavra do Senhor é o próprio Deus falando comigo e com você. A palavra do Senhor é a própria palavra de Deus falando comigo e com você, e eu e você falando com Deus. Mas precisamos entender que o próprio Deus, ele deixou a liderança, pastores, obreiros, presbíteros que tomam conta de congregações que são dirigentes, evangelistas, missionários. O nosso Deus, ele deixou líderes para tomar conta, para nos direcionar, que era o pastor do povo do Egito, quando o próprio Deus tirou o povo das garras de Faraó. Era Moisés, mas se levantaram pessoas rebeldes para poder guerrear contra Moisés. Então, irmão, nós precisamos compreender. Então, Saul, ele não quis obedecer Samuel. Saul, ele não quis obedecer a lei de Deus. Saul, ele não quis obedecer os mandamentos, a direção que o próprio Deus tinha dado a Samuel para poder
Samuel falar com Saul e Saul ali realizar aquela, para muitos é tragédia, mas para Deus não, para Deus foi livramento. Então, observe que Samuel ordena a Saul para Saul matar os amalequitas, seja animal, seja de grande, seja novo, tudo, acabar com toda a raça amalequita, para poder obedecer e fazer o que Deus tinha mandado, ordenado. Olha só o que disse em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores. Alguma tradução vai dizer, obedeça os seus líderes. Como nós lemos aqui. Obedeça os seus líderes. Precisamos. E por conta disso, Saul, ele foi rejeitado por Deus. Por falta de obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu estou falando com você através da palavra de Deus. Esta palavra está falando primeiro comigo e com você. Precisamos obedecer os nossos pastores. Precisamos, irmãos. Às vezes porque já pregamos, já fazemos a obra, já corremos atrás, achamos que já temos tanto tempo de ministério, de congregação, achamos que nós não merecemos ou não precisamos de um líder. Mas nós precisamos de um líder espiritual. Observe que aqui vai dizer, como a palavra diz, que eles vela, os nossos pastores, vela por nossa alma. Os nossos pastores vela por nossa alma, então nós precisamos dar motivo para prestar conta de mim, de você ou de vocês ao Senhor, com alegria e não com tristeza. Nesse caso, vocês que são desobedientes também sofrerão com isso. Acabou. Muitas pessoas estão sofrendo com esse detalhe, com essa situação, que não querem obedecer os pastores, não querem congregar, não querem informar que está saindo, não querem verdadeiramente seguir no caminho do Senhor. Agora observe algo muito importante para encerrar. Se eu e você não estamos obedecendo os nossos pastores, que nós estamos vendo, vamos obedecer a Deus? Vamos nada, irmão. Não vamos obedecer a Deus. Porque o nosso pastor, ele é direcionado por Deus. Ele é direcionado. Os nossos pastores recebem a orientação de Deus e nós recebemos do nosso pastor. Da mesma forma, o pastor presidente recebe de Deus e passa para os nossos pastores, e os nossos pastores passam para nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus exorta aquele que Ele ama. E muitas pessoas não querem ser mais exortados, não querem ser mais cuidados, não querem ser mais tratados. É por isso que muitos hoje estão sofrendo, padecendo, por conta disso que não querem, na verdade, ser doutrinado. O que é a doutrina? A doutrina é a palavra. A palavra é o que educa, a palavra é o que controla, a palavra é o que liberta, a palavra é o que leva na direção do nosso Deus. E nós, como igreja, corpo de Cristo, mente de Cristo, precisamos ser direcionados pelo nosso Deus. E o nosso Deus, Ele direciona o nosso pastor, e o nosso pastor nos direciona, e nós somos levados ao caminho, que é Cristo. E Cristo está falando para mim e para você: obedeça ao seu pastor, obedeça à sua liderança, tome posse dessa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus, toma posse, recebe esta palavra da parte do Senhor.